Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 16, 16, 21, 16, 20. A divina vontade é inferno para o demônio, e ele a conhece só para odiá-lo. Eu me senti com algum medo ainda. Quem sabe, se não fosse o meu adorável Jesus, que se dignasse falar comigo, manifestando-me tantas verdades sublimes, especialmente sobre a vontade divina, mas o inimigo, para me arrastar ao engano, e enquanto parece que com tantas verdades me eleva em alto, logo me precipita no abismo. Eu dizia entre mim: meu Jesus, livra-me das mãos do inimigo. Eu não quero saber nada. A única coisa que me interessa é salvar minha alma. Então, o bendito Jesus, movendo-se em meu interior, me tem dito: minha filha, por que temes? Não sabes tu que o que menos sabe de mim, a serpente infernal, é da minha vontade? Porque não quis fazê-la e não a fez, nem a conheceu, nem a amou, muito menos penetrou nos segredos de meu inescrutável querer para conhecer seus efeitos, o valor de minha vontade, e se não os conhece, como pode falar dela? Mas bem, há coisas que mais aborrece é que a alma faça a minha vontade. A ele não lhe importa que a alma reze e se confessa, se comunga, se faz penitência, se faz milagre, senão a coisa que mais o danifica é que a alma faça a minha vontade. Porque assim que se rebelou à minha vontade, foi criado nele o inferno. Seu estado infeliz, a raiva que o corrói. Assim que minha vontade é inferno para ele, e cada vez que vê a alma sujeita a meu querer, conhecer os méritos, o valor, a santidade dela, se sente duplicar o inferno, porque vê na alma criar o paraíso, a felicidade, a paz por ele perdida. E quanto mais meu querer é conhecido,
tanto mais fica atormentado e furioso. Portanto, como poderia te falar de meu querer, se forma seu inferno? E se te falasse, suas palavras formariam em você o inferno, porque ele conhece minha vontade, só para odiá-la, não para amá-la. E o que se odeia nunca leva à felicidade, à paz. Além disso, sua palavra está vazia de graça. Portanto, não pode conferir a graça e de fazer minha vontade. Todas as criaturas giram em torno de Deus, assim como a terra gira ao redor do sol. Eu estava pensando com todas as coisas giram em torno do sol, a terra, nós, todas as criaturas, o mar, as plantas, todos. Em suma, todos giramos ao redor do sol. E porque giramos ao redor do sol, ficamos iluminados e recebemos seu calor, assim que ele reflete seus raios ardentes sobre todos e nós, a criação, toda girando ao seu redor, gozamos de sua luz e recebemos parte dos efeitos e bens que o sol contém. Agora, quantos seres giram ao redor do sol divino? Todos, todos os anjos, os santos, os homens, todas as coisas criadas, a própria mama reina, não tem o primeiro giro que rapidamente girando torno, ele absorve os reflexos do sol eterno. Agora, enquanto isso eu pensei, meu divino Jesus se moveu em meu interior e estreitando, estreitando toda a ele, me disse: minha filha, foi precisamente esta a finalidade para a qual criei o homem, para que me girará sempre ao redor. E eu, como o sol, estando no centro de seu giro, devia fazer refletir nele a minha luz, o meu amor, a minha semelhança e toda a minha felicidade. A cada sua volta devia dar sempre novos contentamentos, nova beleza e flashes mais ardentes. Antes que o homem pecasse, minha divindade não estava oculta ao homem, porque com me girar em torno, ele era meu reflexo, portanto, era a pequena luz. Era então como connatural que, sendo eu o grande sol, a pequena luz pudesse receber os reflexos da minha. Enquanto pecou, parou de me girar ao redor. Sua pequena luz se escureceu, ficou cega e perdeu a luz para poder ver em carne mortal minha divindade. Porquanto a criatura é capaz, tanto que, ao vir a redimir o homem, tomei forma mortal para me fazer ver, mas só porque, junto com a carne, o homem havia pecado, e eu, juntamente com a carne, devia expiar, senão porque lhe faltavam os olhos para poder ver minha divindade. Tão certo é que minha divindade, que habitava em minha humanidade, como relâmpagos e a gotas, pôde pôde apenas sair algum raio de luz de minha divindade. Olhe, então, que grande mal é o pecado. É perder o homem seu giro em torno do seu Criador, é anular a finalidade de sua criação, é mudar-se em luz, de luz em trevas, de belo em horrível,
é um tão mal que, com toda a minha redenção, não pude restituir-lhe os olhos para poder ver em carne mortal a minha divindade, senão somente quando esta carne do homem, desfeita, pulverizada pela morte, ressuscite de novo no dia do juízo. O que aconteceria se a criação toda pudesse faltar ao seu giro em torno do Sol? Todas as coisas se transtornariam, perderiam a luz, a harmonia, a beleza. Uma coisa chocaria com a outra. E apesar de haver Sol, não girando ao redor dele, o Sol estaria para toda a criação como morto. Agora, o homem com o pecado original perdeu seu giro em torno de seu Criador e por isso perdeu a ordem, o domínio de si mesmo, a luz, e cada vez que peca, não só não gira em torno de seu Deus, senão que nem sequer em torno dos bens da redenção, que, como um novo sol, veio a lhes trazer o perdão e a salvação. Mas você sabe, quem não se detém jamais em seu giro, a alma que faz e vive em minha vontade. Ela corre sempre, não se detém jamais e recebe todos os reflexos de minha humanidade e também os raios de luz de minha divindade. Provas da alma, justiça que faz nela nosso Senhor, o cerco da divina vontade, e como é necessário olhar para dentro deste cerco. Sentia-me muito amarga pela privação do meu doce Jesus. Parecia-me que tudo havia terminado, quase sem mais esperança de que voltasse a sua pequena e pobre exilada. O coração sentia o ser desfeito pela dor, pensando que não poderia ver mais aquele que, havendo vivido junto comigo, formava minha mesma vida, e agora minha vida está desaparecida e dividida em mim. Meu Jesus, como é que tão brutalmente me matas? Senti e sinto as penas do inferno, que, enquanto eu morro, eu sou forçada a viver. Agora, enquanto eu estava neste estado tão doloroso, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e, tirando um braço, me tem abraçado para me dar a vida. E me disse: Minha filha, o meu querer quis fazer justiça por ti. Isto era necessário para provar a tua fidelidade, porque em todas as minhas obras concorrem todos os meus atributos, e quando as gerações vejam tudo o que fiz em ti, surpreendidas dirão: como não devia fazer tudo isso se tanto lhe deu? Minha justiça fará ver as provas que te fez sofrer, e lhes dirá a eles: a fiz passar através do fogo de minha justiça, e a encontrei fiel. Por isso, meu amor tem continuado o seu curso. Além disso, saiba que o primeiro a fazer justiça de você foi o meu amor. Quantas provas não te fez sofrer para estar seguro do teu amor? A segunda foi a cruz, que fez severa justiça de você, tanto que meu querer, atraído por meu amor e por minha cruz, quis descer em ti e fazer-te viver nele, mas também o meu querer não quis ser menos que o meu amor e que minha cruz, e para estar seguro, ciumento, se tem subtraído, fazendo-te justiça para ver se continuaste os teus voos
no meu querer sem mim. Quando ouvi isso, disse: Ah, como podia eu seguir esses voos sem ti? Faltava-me a luz, e se começava, não terminava, porque não estava comigo aquele que, me fazendo tudo presente, me fazia agir por todos, fazendo-me ligar todas as relações entre o Criador e toda a criação. A minha mente nadava no vazio, sem encontrar ninguém. Como podia fazê-lo? E Jesus, seu começo era fazer. E a dor de não poder terminar era cumprir. Por isso, ânimo e fidelidade são necessários. Com um pouco de prova é sempre mais verdadeiro e seguro. E, além disso, se não foi isentada nem sequer minha rainha mãe destas provas, você gostaria de ser você isentada? Depois de algum tempo voltou de novo e se fazia ver dentro de mim, no meio de um círculo sobre o qual convidava as almas a subir, para fazê-las caminhar sobre esse círculo. Eu sabia, eu subia para nunca mais descer. E meu amável Jesus me disse: Minha filha, este círculo é minha vontade eterna, que abraça a grande roda da eternidade. Tudo o que está dentro desse círculo não é outra coisa que tudo o que fez a minha humanidade na divina vontade. Para buscar que meu querer se cumprisse, como no céu, assim na terra, tudo está preparado e feito. Não resta mais que abrir as portas e fazê-lo conhecer, para fazer o homem tomar a possessão. De mim foi dito, quando eu vinha à terra para redimir o homem, que teria sido a salvação e a ruína de muitos. Assim se dirá também agora, que esta minha vontade será ou de grande santidade, porque minha vontade é de absoluta santidade, ou de ruína para muitos. Olhe, naquele círculo, enquanto se gira, é necessário ver para dentro, jamais para fora, porque dentro está a luz, o conhecimento, a minha força e os meus atos como ajuda, alento e vida para poder tomar a vida de minha vontade. Fora não há nada disso, encontrarão as trevas e se precipitarão no abismo. Por isso, seja atenta, mantenha sempre fixa o olhar em meu querer, e você se encontrará com a plenitude da graça de viver em minha vontade. Para que a divina vontade se torne vida na alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria haver mais aquele que forma toda minha vida, minha felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, o meu doce Jesus se moveu dentro de mim e disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade e dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro? Então, em um ponto da terra já está a minha vontade. Ah, se não estivesse esta vida,
desta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado, não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? E Jesus, certamente que está em toda parte, com a sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder. E qual rainha tudo domina, a si submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida na qual a criatura forma a sua para desenvolver a sua na vida de minha vontade e formar uma vida da divina vontade sobre a terra. Não existe. Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em sua própria estadia e não a bebe, o fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come, como tudo e que tenha consigo estes elementos que podem dar vida ao homem, não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros, todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está, quando se possui um bem em si, a vontade humana, o querer tomar e o modo como quer tomar, e à medida que vai usando assim, vai recebendo os efeitos. Assim é da minha vontade para fazer-se vida da alma. Ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos seus atos como ato primeiro, a qual se dará à alma. Agora, como água para tirar a sede, com suas águas divinas e celestiais. Agora, como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo o que é humano e reedificar nela a vida de minha vontade. E agora, como alimento para alimentá-la, e torná-la forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só a meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar a sua vida em todas as criaturas. Para que a divina vontade desça à terra, é necessário que a vontade humana suba ao céu. E para subir ao céu, é necessário esvaziá-la de tudo o que é humano. A dor da privação do meu Jesus concentra-se mais no meu pobre coração. Que longas noites sem Ele, sem Jesus, me parecem noites eternas, sem estrelas e sem sol. Só me resta, se amável, só me resta, se amável, se amável. Querer onde me seu amável querer onde me abandono e encontro meu repouso nas densas trevas que me circundam. E Jesus Jesus, venha ao meu coração dilacerado, pois não posso mais sentir. Então, enquanto nadava no mar imenso da dor de sua privação, meu Jesus movendo-se dentro de mim e segurando
as minhas mãos nas suas, ele apertou-as fortemente ao seu coração e disse: Minha filha, para descer a minha vontade à terra, é necessário que a tua vontade suba ao céu. E para subir ao céu e viver na pátria celestial, é necessário esvaziá-la de tudo o que é humano, de tudo o que não é santo, puro e reto. Nada entra no céu a fazer vida comum com nós, se não é tudo divinizado e transformado tudo em nós. Nem minha vontade divina pode descer à terra e desenvolver sua vida como em seu próprio centro, se não encontra a vontade humana vazia de tudo, para enchê-la de todos os bens que meu querer contém. Ela não será outra coisa que um véu sutilíssimo que me servirá para me cobrir e habitar dentro, quase como hóstia consagrada, na qual eu formo a minha vida, faço todo o bem que quero, rezo, sofro, gozo, e a hóstia não se opõe. Deixa-me livre. Seu ofício é prestar-se a ter-me escondido e em silêncio aderir a conservar a minha vida sacramental. Este é o ponto onde estamos. Se eu querer entrar no céu e o meu a descer à terra. Por isso, este é o ponto onde estamos. Se eu querer entrar no céu e o meu a descer à terra. Por isso, o seu não deve ter mais vida, não deve ter razão de existir. Isto aconteceu à minha humanidade, que enquanto tinha uma vontade divina humana, esta estava toda atenta a dar vida à vontade divina. Jamais se arbitrou por si só, nem sequer respirar por si só, senão que mesmo o eu dava e tomava na vontade divina, e por isso o querer eterno reinou em minha humanidade, como no céu, assim na terra. Nela fez sua vida terrestre, e minha vontade humana, sacrificada toda à divina, impeliu que a tempo oportuno descesse à terra para viver no meio das criaturas, como vive no céu. Não queres tu dar o primeiro lugar na terra à minha vontade? Agora, enquanto isto, parecia-me encontrar-me no céu, e como que a partir de um ponto só via todas as gerações, e eu, prostrando-me ante a majestade suprema, tomava seu mútuo amor, sua adoração perfeita, a santidade sempre uma de sua vontade, sempre uma de sua vontade, e as oferecia em nome de todos, como correspondência do amor, da adoração e da submissão, e união que cada criatura deveria ter com seu Criador. Queria unir céu e terra, Criador e criatura, a fim de que se abraçassem e se dessem o beijo da união de suas vontades. Então, meu Jesus tem adicionado: esta é tua tarefa, viver entre nós e fazer teu tudo o que é nosso e dá-lo a nós. Fazer teu tudo o que é nosso e dá-lo a nós por todos os teus irmãos. Então, nós, atraídos pelo que é nosso, podemos ficar vinculados com as gerações humanas. Ele lhes dá, de novo, o beijo supremo da união da sua vontade, como a nossa beijo que demos na criação. A alma é o campo onde Jesus trabalha, semeia e colhe. Sentia-me toda aniquilada em mim, aniquilada em mim mesma,
Suas privações me lançam na mais profunda humilhação sem Jesus. O interior de minha alma sinto-o devastado. Todo o bem me parece que declina e morre. Meu Jesus, como é dura a tua privação, ó, como me sangra o coração ao ver em mim todo morrer. Porque aquele que é vida e que só ele pode me dar vida, não está comigo. Então, enquanto eu estava neste estado, meu dulcíssimo Jesus, tendo saído de dentro de mim e apoiando sua mão sobre meu coração e apertando-o forte, ele disse para mim: Minha filha, por que te afliges tanto? Abandona-te em mim e deixa-me fazer. E quando te pareça que tudo declina e morre, teu Jesus fará ressurgir tudo, porém mais belo que mais e mais fecundo. Você deve saber que a alma é meu campo onde eu trabalho, semeio e colho, mas meu campo predileto é a alma que vive em minha vontade. Neste campo, meu trabalho é deleitável. Não me sujei ao semear, porque minha vontade a converteu em campo de luz. Seu terreno é virgem, puro e celestial, e eu me divirto muito ao semear nele pequenas luzes, quase como um orvalho que forma o sol de minha vontade. Oh, como é bonito ver este campo da alma toda coberto todo coberto de tantas gotas de luz que, pouco a pouco, à medida que crescem, formarão tantos sóis. A vista é encantadora. Todo o céu é arrebatado por sua vista, e estão todos atentos a ver o celestial agricultor que com tanta maestria cultiva este campo e que possui uma semente tão nobre de convertê-la em sol. Agora, minha filha, este campo é meu e faço dele o que quero. E quando estes sóis estão formados, eu os colho e os levo ao céu como a mais bela conquista de minha vontade, e volto de novo ao trabalho de meu campo e revolto tudo. Portanto, ponho tudo em desordem, e a pequena filha de meu querer sente que tudo termina, que tudo morre. Os sóis são fulgurantes de luz, os vê substituir pelas pequenas centelhas de luz que vou semeando e acredita que tudo perece, como você se engana. É a nova colheita que se deve preparar. E como eu quero torná-la mais bonita do que a primeira e aumentá-la mais para poder duplicar a minha colheita, o trabalho à primeira vista parece mais cansado e a alma sofre demais. Mas essas penas são como terreno arado, que fazem aprofundar mais a semente para fazê-la germinar mais segura, mais fecunda e bela. Não vês tu um campo quando se tem colhido como ele é magro e pobre? Mas deixe-o crescer novamente e você vai vê-lo mais florescente do que antes. Por isso, deixa-me fazer, e tu, com viver no meu querer, estarás junto comigo no trabalho. Semearemos juntos as pequenas centelhas de luz. Faremos competição para ver quem semeia mais, e assim nos divertiremos ao semear ou no descanso, mas sempre juntos. Eu sei, eu sei.
Eu sei qual é o teu maior medo, que eu te deixe. Não, não, não. Deixo-te quem deixo-te quem vive em meu querer é inseparável de mim. Não, não, não deixo-te. Quem vive em meu querer é inseparável de mim. E eu, meu Jesus, tu costumavas dizer-me que quando não vinhas era porque querias castigar as pessoas, e agora não é por isso que não vens, mas por outra coisa. E Jesus, como que suspirando, virão, virão os castigos. Ah, se soubesses. Dito isto, desapareceu. Quem vive no divino querer cresce alimentado pelas chamas de Jesus. A luz da divina vontade filtra tudo. Vivo sempre amarga e com o coração petrificado pela dor da privação de meu doce Jesus. Sinto-me sem vida, porque aquele que é a verdadeira vida não está comigo. Pois, ó, como eu frequentemente repito, diga-me, ó meu único e sumo bem, para onde você dirigiu seus passos? E assim eu, seguindo-os, posso encontrá-lo. Ah, de longe eu beijo aquelas mãos que com tanto amor me abraçavam e me estreitavam a teu coração. Adoro e beijo aquele rosto que com tanta graça e beleza se fazia ver e que agora se oculta e está longe de mim. Diga-me onde você está? Que caminho devo tomar para ir te encontrar? Diga-me o que devo fazer? Em o que te ofendi, que logo foge, que foge longe de mim, me dizia que jamais me deixaria, e agora você me deixa? Ah, Jesus, Jesus, volta para quem não pode viver sem ti, para sua pequena filha, para a pobre exilada. Mas quem pode dizer todos os lamentos e desatinos que dizia? Enquanto me encontrava nisto, senti perder os sentidos e via uma pomba, toda fogo, que tremia, e uma pessoa junto com seu hálito ardente dava à pomba suas chamas para alimentá-la e impedi-la de tomar outro alimento, tendo-a estreitado e tão perto de sua boca que não podia fazer mais que respirar e observar as chamas que daquela saíam. E a pobre pomba sofria, se convertia naquelas chamas pelas que era alimentada. Eu tenho, fiquei maravilhada ao ver isto. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, por que receias que te deixe? Deverias deixar-me a mim mesmo. Deveria deixar-me a mim mesmo para te deixar. E isso não posso fazer. Por quanto potência tenha, não tenho o poder de separar-me de mim mesmo. Assim é para quem faz minha vontade. Fazendo-se inseparável de mim, me falta o poder de me separar dela. E não só isto, senão que a vou alimentando com minhas mesmas chamas. Não viu? Aquela pomba toda a fogo era a imagem de sua alma, e aquele que a alimentava com seu sopro de fogo era eu que tanto me deleito em nutrir a quem vive de meu querer, só das chamas que faz sair do meu coração, por meio de meu alento. Não sabe que quem vive em minha vontade deve ser filtrada na luz puríssima dela?
E ser filtrado é mais que ser posto sobre sua prensa, sobre uma prensa, porque a, porque a imprensa, embora faz tudo, a prensa, embora faz tudo em pedaços, não deixa tudo junto, casca e polpa, que, precipitando-se para baixo, faz com que fique sempre um pouco turvo. Em vez disso, quando uma coisa é filtrada, em especial se é filtrada pela fina luz de minha vontade, não há perigo de que faça depósito de alguma coisa turva, mas que tudo é claro, semelhante à clareza da luz na qual foi filtrada, e isto é uma grande honra para a alma que vive em meu querer, que tudo o que faz, se pensa, se fala, se ama, etc., minha vontade toma o trabalho de filtrá-lo na sua puríssima luz. E isso é necessário a fim de que, em tudo o que faça, não haja nenhuma distinção com o que nós fazemos, mas todas as coisas devem ser dadas, entre elas a mão e a semelhança. Agora, enquanto dizia isto, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de um jardim, e eu, cansada, sentei-me sob uma árvore para descansar, mas os raios do sol me dardejavam de tal maneira que eu me sentia queimar, e eu queria ir sob outra árvore mais densa, que fizesse mais sombra, para que o sol não me queimasse. Mas uma voz, eu acho que era meu querido Jesus, me impediu, dizendo: quem vive na minha vontade deve estar exposto aos raios de um sol ardente e eterno, para viver de luz, para não ver outra coisa senão luz, para não tocar senão luz. E isto leva à deificação da alma. Então, se pode dizer que a alma vive em minha vontade, quando fica toda deificada em Deus. Antes, saía de debaixo dessa árvore e, e passei, e antes saia de debaixo desta árvore e passei neste paraíso celestial de meu querer, a fim de que o sol, invadindo-te toda, te converta em luz e te dê a última pincelada da deificação em Deus. Eu me pus a passear, mas enquanto isso fazia, a obediência me chamou em mim mesma. Os atos feitos no divino querer formam os acidentes que aprisionam a Jesus na alma e formam nela a sua vida real. Sentia-me oprimida pela privação do meu doce Jesus, com a adição de que o confessor, como não tinha tido a confiança de me abrir com ele, e porque sou má, tinha-me negado a absolvição. Depois, tendo recebido a Santa Comunhão, não me abandonava em braços de meu Docíssimo Jesus e lhe dizia: meu amor, ajuda-me, não me abandones. Tu sabes em que estado me encontro pela tua privação. Não obstante, por parte das criaturas, em vez de ajuda, acrescentam penas e penas. Bem que sem ti não tenho ninguém, ou contigo ou sozinha a chorar, minha dura sorte de te ter perdido. Isso deveria te incitar principalmente a não me deixar sozinha, ao menos para fazer companhia a uma pobre abandonada que vive morrendo em seu duro exílio. Por isso você é o sumo entre os sacerdotes. Dá-me tu a absolvição
Dize-me que me perdoas as culpas que há em minha alma. Me faça ouvir sua voz docíssima, que me dá vida e perdão. Enquanto desafogava minha dor com Jesus, se fez ver em meu interior, e os véus sacramentais formavam como um espelho em o qual Jesus estava dentro, vivo e verdadeiro. E meu doce Jesus me disse: minha filha, este espelho são os acidentes do pão que me aprisionam neles. Eu formo minha vida na hóstia, mas ela nada me dá, nem um afeto, nem um batimento cardíaco, nem o menor te amo. Ela está como morta para mim. Permaneço só, sem a sombra de alguma correspondência e, por isso, meu amor está quase impaciente por sair, por romper este espelho e descer aos corações, para encontrar neles a correspondência que a hóstia nem sabe nem pode me dar. Mas você sabe onde encontro minha verdadeira correspondência? Na alma que vive em minha vontade. Eu, quanto descendo em seu coração, logo consumo os acidentes de hóstia, porque eu sei que acidentes mais nobres e a mim mais queridos estão prontos para me aprisionar, para não me fazer sair daquele coração que me dará não só vida nele, mas vida por vida. Não estarei só, senão que estarei com minha mais fiel companhia. Seremos dois corações pulsando juntos. Amaremos unidos, nossos desejos serão um só. Assim que eu permaneço nela e nela faço vida, vivo e verdadeiro como a faço no Santíssimo Sacramento. Mas sabe, quis mas sabe quais são esses acidentes que encontro na alma que faz minha vontade? São seus atos feitos em meu querer, que mais do que acidentes se estendem ao redor de mim e me aprisionam, mas dentro de uma prisão nobre, divina, não escura, porque seus atos feitos no meu querer, mais do que o sol, iluminam-na e aquecem-na. Ó, como eu me sinto feliz de fazer a vida real nela, porque me sinto como se me encontrasse em minha morada celestial. Olhe em seu coração como estou contente, como me deleito e provo as alegrias mais puras. E eu, meu amado Jesus, não é uma coisa nova e singular o que tu dizes, que em quem vive na tua vontade, tu fazes a vida real nele. Não é mais essa vida mística que tu fazes nos corações que possuem a tua graça. E Jesus, não é vida mística como para aqueles que possuem a minha graça, mas não vivem com seus atos fundidos em meu querer, e por isso não tem matéria suficiente para me formar os acidentes, para me prender. Seria como se faltasse a hóstia ao sacerdote e gostaria de pronunciar as palavras da consagração, poderia dizê-las, mas as diria no vazio e certamente minha vida sacramental não teria existência. Assim, me encontro nos corações que, enquanto possuir minha graça, que enquanto podem possuir minha graça,
mas não vivem de todo em meu querer. Estou neles por graça, mas não realmente. E eu, meu amor, não posso, como pode ser que tu possas realmente viver na alma que vive no meu querer? Na alma que vive no teu querer e Jesus. Minha filha, não vivo porventura na hóstia sacramental, vivo e verdadeiro, na alma, corpo, sangue e divindade? E por que vivo na hóstia em alma, corpo, sangue e divindade? Porque não há uma vontade que se oponha à minha. Se eu encontrar na hóstia uma vontade que se oponha à minha, eu não faria. Nossa, peraí. Se eu encontrar na hóstia uma vontade que se oponha à minha, eu não faria nela nem vida real, nem perene, e é também esta a causa pela qual os acidentes sacramentais se consomem quando me recebem, porque não encontro uma vontade humana unida comigo, de maneira que queiram perder a sua para fazer a aquisição da minha, mas eu encontro uma vontade que quer agir, que quer fazer por si mesma, e eu faço minha breve visita e parto. Eu me diz, em vez disso, para quem vive em minha vontade, meu querer é o seu, meu querer e o seu são um só. E se faço na hóstia, muito mais eu posso fazer nele, muito mais, pois encontro uma batida, um afeto, a minha correspondência e a minha utilidade, o que não encontro na hóstia. A alma que vive em minha vontade é necessária, minha vida real nela. De outra forma, como eu poderia viver de viver de querer? Ah, você não quer entender que a santidade de viver no meu querer é uma santidade totalmente diferente das outras santidades e tiradas das cruzes, as mortificações e os atos necessários à vida, que efeitos em mim não é outra coisa senão a vida dos bem-aventurados no céu, que como vivem em meu querer, em virtude dele, cada um me tem neles, como se fosse para um só, vivo e verdadeiro, não misticamente, mas realmente habitantes neles, e assim como não se poderia dizer vida de céu, se não me tivessem neles como vida própria, e se faltasse ainda uma pequena parte de minha vida neles, não seria nem completa nem perpétua a sua felicidade. Assim, quem vive em meu querer não seria nem plena nem perfeita minha vontade nela, porque faltaria minha vida real que emite esta vontade. É verdade que são todos prodígios do meu amor. Antes, o prodígio dos prodígios. Antes é o prodígio dos prodígios, que até agora meu querer tem retido nele e que agora quer fazê-lo sair para alcançar a finalidade primária da criação do homem. Por isso, a minha primeira vida real a quero formar em ti. E eu, ao ouvir isso, disse: Ai, meu amor, Jesus, apesar disso, sinto-me tão mal por todas estas circunstâncias, e tu o sabes. É verdade que isto me serve para abandonar-me mais em teus braços e pedir a ti o que não me dão, mas
Contudo, e isto, sinto um hálito de turbação que perturba a paz de minha alma. E você diz que quer formar vida real em mim? Oh, quão longe estou disso! E Jesus, de novo: Filha, não se preocupe com isso. O que eu quero é que você não coloque nada do seu e que obedeça por quanto possa. Se sabe que todas as demais santidades, isto é, a da obediência e a das outras virtudes, não estão isentas de significância, de perturbação, de contendas e de perda de tempo que impedem formar um belo sol. Na melhor das hipóteses, formam uma pequena estrela. Só a santidade do meu querer é a que está isenta destas misérias. E, além disso, a minha vontade encerra todos os sacramentos e os efeitos deles. Por isso, abandona-te de todo em minha vontade, faz toda tua e receberás os efeitos de absolvição ou de alguma outra coisa que lhe foi negada. Portanto, eu recomendo que não perca tempo, pois perdê-lo vem a dificultar minha vida real que estou formando em ti. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.